No devocional de hoje nós vamos falar sobre o cego, a convicta, o enganador e o perdedor. 4 personagens que você conhece como Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Quando nós vemos no capítulo 27, do versículo 1 ao 46, aquele momento épico em que Rebeca prepara a comida e faz com que Jacó se vista de Esaú, e aí Esaú, ele volta, perde a bênção da primogenitura, e Isaac quase que tem um infarto diante daquela situação. Mas não esqueça, tudo estava debaixo dos planos de Deus. Lembra quando os dois estavam no ventre de Rebeca e o Senhor Deus se revelou a Rebeca, mostrando para ela que seria dessa forma. O menor é que teria a bênção da primogenitura e não o primeiro que saísse de seu ventre. Por isso que ela tomou essa atitude. Havia uma convicção dentro dela. Quando Deus fala com você, quando você tem uma revelação que vem de Deus, há dentro de você convicção. O mesmo que traz a revelação é o mesmo que dá a convicção. Por isso que ela teve essa certeza. Por outro lado, não teria como acontecer essa mudança de bênção, em vez de Esaú, Jacó, se Isaac tivesse as suas vistas saudáveis. Então Deus permitiu que ele estivesse nessa condição de praticamente cego. Esaú, ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado, quando desprezou aquela bênção, quando ele escolheu aquele alimento, em vez de se colocar como prioridade a bênção da primogenitura. Agora, por outro lado, quando nós vemos o enganador, Esaú, como perdedor, e o enganador, Jacó, nós vemos claramente ele vestido de engano, como o seu nome, que mais à frente foi transformado, foi mudado em Israel. Mas não esqueça, tudo isso estava debaixo dos planos de Deus, para que hoje estivesse registrado para nosso exemplo, e para que então, através daquele que era o mais desprezado, viesse então a descendência do Senhor Jesus. Já já você vai ver uma outra pessoa grandemente desprezada nessa história, porque Deus, ele é com os desprezados para se revelar com o seu braço forte. Capítulo 27 ainda, no versículo 10 ao versículo 13, nós vemos essa convicção dentro de Rebeca com respeito à decisão e atitude que ela tomou. Por isso ela agiu desta maneira. Já no versículo 28, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos a seriedade na escolha da vida sentimental. Novamente, Deus mostrando que a vida amorosa não é brincadeira. Isaac chega para Jacó e fala para ele, para que ele não agisse como seu irmão agiu, se envolvendo com as etéias, mas que ele se relacionasse com alguém que fosse da sua família, alguém que fosse da sua própria cultura. E deu a ele a direção para que fosse até as terras onde estavam Labão, as terras da família de Rebeca. E você vê que, por outro lado, Esaú, birrento, foi lá e se envolveu com as filhas de Ismael. Isso mostra claramente o comportamento de um pai preocupado e de um filho
que ele quer descontar em seu pai por não ter recebido aquilo que ele não tinha direito. Quantos filhos que tratam assim seus pais, que querem descontar, que querem agredi-lo, que querem de alguma maneira fazer com que o pai sofra, na verdade, por uma atitude, por uma decisão que o próprio filho tomou. Então, como nós vemos nesse exemplo, claro, de Esaú e Jacó, as definições com respeito à vida sentimental. Você vê duas bênçãos sendo colocadas sobre Jacó. A bênção da primogenitura, que era a herança que Isaac tinha, e também a bênção espiritual, que era aquela que veio de Abraão e que Isaac confirmou sobre ele, e depois nós vemos no próximo episódio, quando no deserto Deus fala com Jacó. A palavra de Deus no versículo 10 até o versículo 12, Deus ele fala com Jacó através de um sonho. Deixa eu ler para você, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo também. Partiu Jacó de Berseba, Gênesis 28:10, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Entenda uma coisa, Deus fala através de situações que concordem com seu plano e sua palavra. Quando você lê uma palavra como essa, você não pode, por exemplo, ter na sua mente que qualquer sonho que você tiver é Deus falando com você. Porque se você sonhar coisas que não têm nexo, Deus está falando. Se você sonhar que o marido da vizinha vai ser seu, isso então é Deus falando? Deus não é Deus de confusão. Deus ele fala através de situações que se encaixem à sua palavra e ao seu plano. Fugiu da sua palavra e fugiu do seu plano, então não é de Deus. É da sua cabeça, é do seu subconsciente ou da sua própria carne, não de Deus. No versículo 18 até o versículo 22, mostra Jacó fazendo aquele voto de que Deus fosse com ele, derramando o azeite que era o suprimento dele, e se colocando ali na dependência de Deus, de um Deus que ele ainda não conhecia. Ele passou a conhecer este Deus mais à frente, no Val de Jaboque. Aqui, ele teve uma experiência com o poder de Deus, que colocou promessas para ele. A atitude que ele tomou de firmar o propósito do dízimo, quando uma pessoa, ela realmente, como Jacó, mostra na sua atitude que reconhece a autoridade e a generosidade daquele que a escolheu, a atitude de devolver o dízimo significa você colocar Deus como o condutor da tua vida, aquele que estará à sua frente. Foi o que Jacó fez. No capítulo 29, do versículo 10 ao 11, nós vemos um encontro de Jacó com Rebeca. Só que algo interessante me chamou a atenção. Aliás, Jacó e Raquel, né? Algo me chamou a atenção que não aconteceu da mesma maneira como aconteceu com Rebeca. Enquanto Rebeca se colocou para servir, aqui Jacó é que colocou-se para fazer tudo, enquanto Raquel ficou só olhando. E você vai entender para frente o quanto Raquel deu dor de cabeça
para Jacó. Foi o oposto de Rebeca e Isaac, o encontro que eles tiveram. Foi algo realmente que fluiu ali da carne naquele instante. No capítulo 29, versículo 25, mais uma vez, lembra que nós falamos no último vídeo, se eu não me engano, sobre Labão, que era uma pessoa que valorizava o que as pessoas tinham e não quem elas eram? Labão, avarento, pensou no lucro e no benefício que ele poderia ter através de Jacó. E fez Jacó trabalhar para ele 14 anos por suas 2 filhas, enganando Jacó, firmando com ele que daria para ele Raquel, mas no final das contas deu a ele Lia, a desprezada. Mas por outro lado, Jacó estava colhendo os frutos do engano. Embora ele fosse o escolhido, embora ele fosse aquele que recebeu a bênção, não significava que ele não iria colher os frutos do engano que ele até então havia plantado, porque tudo que nós plantamos, nós colheremos. Sendo uma pessoa escolhida de Deus ou não, vamos colher. Quando nós vemos Lia, nós vemos uma mulher desprezada. Dela saíram os filhos Levi, que nasceram os levitas, aqueles que promulgavam a lei, que simboliza a palavra, e Judá, de onde saiu Jesus. A palavra de Deus no versículo 31 do capítulo 29, para terminar, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Se você é uma pessoa que está sendo desprezada, desprezado, ninguém acredita em você, ninguém dá valor a você. Saiba que os olhos de Deus estão sobre você. Então pare de ficar preocupado com o que as pessoas falam, pensam, acham a teu respeito e foque em Deus. Porque Ele fará você uma pessoa fecunda, ou seja, fluirá bênçãos de você. Se a meditação de hoje do Devocional 2024 te abençoou, compartilhe com o maior número de pessoas. Envie esse vídeo para ela. Siga-nos aqui nesta rede social e não esqueça, vai lá no YouTube, André Cageu Oficial. Toda semana nós colocamos 3 vídeos que vão beneficiar a sua saúde mental, emocional e espiritual. Se inscreva no canal e também ative o sininho para receber sempre as nossas notificações. Você é especial para Deus. Até amanhã.